Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Passaram uma boa noite? É, já oraram, já glorificaram, já adoraram, já falaram com Deus nesse dia de hoje, com o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, que ele geme por nós com gemido inexprimível. Pois nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos ninguém. Então, Ele é quem nos ajuda. Ele é quem nos dá todos os dias a palavra revelada, vem do Espírito Santo. A gente vê, irmãos, que a palavra de Deus, ela é uma arma. Que o Espírito Santo de Deus, ele penetra até nas entranhas, na medula, na divisão da alma, porque a única pessoa que pode conhecer a nós mesmos é o Espírito que nós temos e o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então nós temos espírito, alma e corpo, e nós temos o Espírito de Deus. Então quem conhece a nossa mente é nosso espírito e o Espírito de Deus que revela. Tanto que quem é que conhece a mente de Deus? Ninguém. Só quem conhece a mente de Deus é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, né? Mas a mente de Deus não há ninguém, nem cientista, nem astrólogo, nem nada, 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 nada. Tem as leis da lei espiritual, a pessoas que têm certos conhecimentos espiritual, né? Várias seitas que têm vários poderes diabólicos malignos, mas ele não chega nem aos pés de Cristo Jesus, não chega nem aos pés do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é santo. Santo, santo, santo. Ele só habita em templo aonde ele é um convidado. Aonde você convida o Espírito Santo de Deus todos os dias na sua vida, ele vai vir na sua vida, ok? Eu me lembro que assim que eu aceitei Jesus, eu morava na Ceilândia e fui morar na Samambaia. Assim que eu aceitei Jesus, irmãos, Deus abriu as portas e nos deu uma casa lá na Samambaia, né? E ali a Samambaia estava sendo construída, né? Foi logo no início. Era muita lama, era muita terra. A gente ia dormir de noite, mas quando acordava de manhã, estava com a boca cheia de areia, porque ventava muito e o vento trazia muita areia. A casa de manhã, assim, ficava aquele tapete de areia no chão. E quando a gente mastigava assim, era só areia. Oh, glória a Deus! Hoje a Samambaia é uma cidade tão grande que a gente até se perde lá. Quem não conhecer se perde, né? Mas foi ali que Deus me deu a minha primeira casa. Graças a Deus, porque assim que eu fiz uma aliança com Deus, Deus me abençoou com aquela casa. Graças a Deus. E assim, irmãos, Deus me tirou do aluguel e foi só abençoando, só abençoando. Só que a pessoa que não tem Jesus, ele não tem como. A pessoa por exemplo, você serve a Deus. Deus abençoa seu marido porque você ora. Porque você é a coluna, né? E então aquela pessoa, mesmo sendo ímpia, mesmo fazendo coisas extravagantes, coisas absurdas, Deus está abençoando, porque a sua oração, ela flui, ela surge os seus efeitos, entendeu? Porque quantas vezes eu orava por aquela oficina, né? Que ele era lanterneiro, tinha uma oficina de lanternagem de pintura. Quantas vezes eu orava e Deus mexia aquela oficina de carro, de que os clientes começavam a chegar, mas infelizmente ele não deu valor ao que Deus deu para ele, né? Que Deus abençoou, verdadeiramente Deus abençoou o pai dos meus filhos, que não tinha nada, trabalhava de motorista da TCB,
Não tinha uma bicicleta para andar. E Deus foi abençoando, abençoando, abençoando. Deus praticamente enriqueceu ele, né? Depois que eu aceitei Jesus, hein? Aí Deus foi só abençoando. Quanto mais Deus abençoava o homem, mais o homem ia pra putaria. Mas no dia que Deus me tirou da vida dele, ele sentiu o baque. Ele afundou, o barco dele afundou e quem estava com ele também afundou. Então, irmãos, é o seguinte. Então, se o Espírito Santo de Deus intercede por nós, aquilo que você fala com Deus, né, em secreto, só o Espírito Santo de Deus sabe e pode levar para Deus. Porque a Bíblia diz que ele intercede por nós diante de Deus, com gemido inexprimível. Então, nós vemos aqui, nós estamos falando das mulheres que oravam na Bíblia. Nós já falamos de Sara, nós já falamos de Ruth, já falamos de Débora, já falamos de Raabe. Desculpa, já falamos de Raabe. Hoje nós vamos falar de Ana. Ana, uma mulher de oração, fiel, adoradora, mãe do profeta Samuel. Quem foi Ana? O que Ana viveu os dias da vida dela? Ana não podia ter filho, mas ela confiava em Deus e orou com fé por um filho. Quando Deus lhe deu um filho, ela o dedicou a Deus em gratidão. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta. Então Ana orou assim: meu coração exalta no Senhor minha força exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Então Ana orou ao Senhor. Ana vivia triste, angustiada, com o coração amargurado. Por quê? Porque ela tinha uma concorrente. Uma concorrente, quando entra na vida de alguém, ela entra só para bagunçar, para destruir, para querer arruinar, para deixar a pessoa sem moral, sem nenhuma vontade de continuar vivendo, né? Quantas mulheres hoje sofrem com alguns rivais? Nem te digo, nem te conto, minha querida. Quantas rivais eu enfrentei na vida, entendeu? Tinha uma que ela era tão safada, que eu digo assim, que aonde eu morava ali na Ceilândia, né? Tinha um orelhão na porta da casa onde eu morava. Um orelhão. Hoje em dia já não tem mais orelhão, né? Porque todo mundo hoje tem celular, né? E tinha um orelhão. Você sabe o que ela fazia? Ela ia fazer, ela saía lá da rua dela, que tinha não sei quantos orelhão, ela vinha fazer ligação na porta da minha casa, aquele orelhão, para olhar, para curiar, para ver se o dito custo estava em casa ou como é que estava a situação. Mas um dia a Jeripoca piou pro rumo dela. Então, irmãos, quantas mulheres hoje sofrem, né? Com seus maridos, que já deixaram, ou que estão quase deixando, ou que estão se engraçando com outras, né? Porque o inimigo, ele é sujo, ele é sagaz, ele é perverso. Mesmo que a pessoa não tenha aquela intenção, mas o inimigo fica provocando, até que a pessoa cometa aquele erro. Para quê? Para ele ficar trazendo acusação na mente da pessoa, as pessoas ficam se crucificando com o pecado, porque muitas vezes as pessoas não confessam o pecado e o pecado traz traz peso na consciência, as pessoas ficam inquietas, ficam incomodadas, as pessoas quando vê alguém conversando, já acha que tá falando dele ou falando dela. As pessoas quando tem alguma coisa oculta, viu, irmã? As pessoas quando tem alguma coisa oculta, ela não pode ver duas pessoas conversando, ou duas ou três, já imagina. Ela já tem um espírito imaginatório que aquelas pessoas estão comentando dela, estão falando dela. Aí então o inimigo começa a circular assim, né?
Ah, pra que eu fui falar o meu problema pra fulano? Fulano agora tá falando pra todo mundo. E às vezes a pessoa nem tá falando do nome dela. A pessoa nem tá comunicando nada da vida dela. Tá falando de outro assunto. Mas o diabo é sujo e perverso, traz um espírito imaginatório e faz com que a pessoa pense que tá falando mal dela. Isso acontece demais, porque o inimigo é perverso, é sujo, ele não quer ver você com amizades, ok? Então faça como Ana. O que é que Ana fez? Ana entrou no templo. Ana foi orar. Ana foi ter um particular com Deus. Ana foi contar a sua situação para Deus. Dizer que já não aguentava mais, que estava se sentindo humilhada, porque a sua rival tinha filho e ela não tinha. O seu marido era um bom marido, era um bom esposo, mas ela não estava feliz. Por quê? Porque lhe faltava algo. Talvez a gente tenha um emprego, tem uma casa, tem um carro, tem um marido, mas às vezes está faltando alguma coisa na sua vida, que só quem sabe o que está faltando é você e o Espírito Santo de Deus. Então você tem que se fazer, deixar o Espírito Santo de Deus ser conhecedor da sua necessidade, conhecedor da sua dor. Onde é que está doendo? Faça como Ana. Ana orou assim: meu coração exalta no Senhor, a minha força é exaltada, no Senhor a minha força é exaltada. Aqui já é o cântico de Ana. Ana orava ao Senhor pelo filho. Ana orava para Deus a restituição do seu lar, do seu casamento. E a Bíblia diz que quando Eli interpretou Ana mal, ela disse: não tenha a tua serva como a filha de Belial. A tua filha está falando do que ela está sentindo, das dores, da angústia, da ansiedade, da necessidade que ela tem de ser mãe. Viu, irmãos? Conte para Deus. Ana, ela falou tudo detalhadamente para Deus ali no templo. E nós muitas vezes não sabemos falar gritando pelos outros. Não, fale com Deus. Fale com Deus onde está a tua dor, qual é o teu problema, qual é a tua causa. Que você tem um advogado, que ele pode defender a sua causa, que ele pode livrar você, e ele pode livrar a sua família, ele pode livrar você de uma grande queda, de um grande desfalque na sua vida, viu? Não vale a pena ficar sem dormir, não vale a pena você questionar com A e com B. Você tem que ir diretamente à pessoa certa, que se chama Espírito Santo de Deus. E ele vai sim levar sua causa para Deus, e a sua causa vai ser julgada. Você acha que no céu não tem um julgamento? Não tem. Tem uma sala de julgamento, viu? Tem uma sala de julgamento onde Satanás se apresenta para Deus. E ele começa a tirar pedra de você, começa a acusar você e começa a dizer coisas horríveis ao seu respeito. Mas nessa sala também tem um advogado de defesa. E o advogado de defesa se chama Espírito Santo. E ele começa a te defender e começa a falar para Deus: Senhor, esta mulher, ela tem chorado, ela tem orado, ela tem jejuado. E o diabo, essa mulher tem xingado, ela tem amaldiçoado, ela tem apraguejado, ela tem falado mal dele, disso. Então o Espírito Santo de um lado defende e o diabo do outro lado acusa. É desse jeito que eu estou te falando, viu? Então é só a misericórdia de Deus para a gente se livrar dessas acusações do nosso inimigo, que ele é terrível e ele é perverso. Ele não dorme e ele destrói no abrir e fechar de olho. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para restituir, para restaurar e para colocar você em liberdade. Deus vai colocar alguém em liberdade por esses dias, porque Deus está falando que vai colocar alguém em liberdade por esses dias. Clame o sangue de Jesus que você terá vitória. O julgamento não vai ser como o homem planejou, vai ser do jeito que Deus já determinou. Amém? Deus irá surpreender todos da bancada. O advogado de acusação, Deus manda te falar que já caiu por terra. Hoje é dia de vitória, porque o vento vai tirar
Vai tirar essa língua fraudulenta e peçonhenta, maldizendo o teu caminho. Deus está manifestando o seu poder e vai te dar essa vitória. Você será surpreendida a qualquer momento com boas notícias. Pai, muito obrigado por esse dia, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, que Deus abençoe a sua entrada e a sua saída e a sua permanência onde quer que você vá. Que o favor de Deus te favoreça onde quer que você necessite. O Senhor é teu advogado, é o teu juiz, é o teu redentor, o teu construtor. A bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A bênção do Senhor chegou e você vai dizer: só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria dizendo: só o Senhor é Deus. Amém?